Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça.
para a nossa vida, tenho certeza que nesta noite fria o nosso interior será aquecido pelo derramar da graça de Deus neste lugar. Eu tenho certeza disso. Deus bendito, nós te agradecemos por esta terceira noite de celebração do teu nome neste lugar. E nós queremos nesta hora nos submeter à maestria do Senhor, ao teu ensino, por aquilo que o Senhor vai trazer a nós através da tua serva. Tenho a certeza que o Senhor já direcionou uma palavra ao coração da sua filha para esta noite. E nós, como igreja, nos submetemos. Nós temos convicção que a partir desta noite, nós estaremos entrando em um novo nível de relacionamento com o Senhor, por aquilo que o Senhor trará a nós nesta noite. Porque cada encontro é ímpar, não se repetirá. O que o Senhor ministrará aqui nesta noite é para esta noite que vai marcar uma nova história na nossa vida. Nós temos convicção disso. Deus, nós colocamos a tua filha em tuas mãos na noite de hoje. Use-a de maneira poderosa nesse lugar para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu já estou à vontade, amém, querido? Estou em casa. Posso fazer vigília? Graça e paz, queridos. É um privilégio imenso conhecer vocês. Pode se sentar. Essa casa é linda demais, gente. Eu não conhecia. Parabéns, pastor Ricardo e toda a equipe que tem trabalhado arduamente para que essa casa seja uma casa de oração, uma casa que resplandeça a glória de Deus. E Deus está verdadeiramente nesse lugar. Quantos estão sentindo a presença dele? Diga amém. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. Eu vim uma proposta no meu coração. Chegou aqui, Deus mudou. Abra sua Bíblia então para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Eu ia falar sobre Naamã, mas vou falar sobre a igreja de Filadélfia. Amém? Então vamos juntos, eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Repita comigo, aberta. Aleluia. A qual ninguém pode fechar. Eis que tem pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei a hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce o céu, vinda da parte do meu Deus, do meu povo um novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Queridos, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, amém? E que estão sendo testadas algumas coisas em nós. E uma das coisas que estão sendo testadas em nós é a nossa força, a nossa resistência, a nossa perseverança. Hoje nós estamos sofrendo dias onde os desafios mentais, eu nunca atendi como psicóloga tanto transtorno de ansiedade, igual eu tenho atendido 80% dos meus pacientes, todos eles sofrem pelo transtorno de ansiedade. O amanhã incerto, a insegurança tem gerado desestabilidade aos corações. E sabe, o Senhor me falou algo muito interessante através desse texto, porque muitas das vezes é requerido de nós força no meio da tribulação. É requerido de nós que a gente tenha uma força sobrenatural. Parece que quando nós viramos crentes, nós tiramos a roupa normal e vestimos uma roupa de super-heroínas, de super-heróis, onde a gente não pode chorar mais, a gente não pode adoecer mais, a gente não pode ter problemas financeiros, a gente não pode ter problema na família, a gente não pode ter problema nenhum, porque isso é sinônimo de pecado. Em toda a Escritura, Deus nunca pediu de nós força. Se em algum momento você folhear as Santas Escrituras e perceber que Ele está pedindo de nós força, por favor, você me mostre. Porque em momento nenhum o Senhor quer de nós força. Na verdade, há uma grande diferença entre força e resistência. Porque força é a capacidade da gente de gerar tensão. É você pegar algo que é muito pesado e conseguir sustentar isso que é muito pesado. Agora, a resistência é suportar algo durante um longo período de tempo. É você conseguir manter de pé algo que não é simplesmente agora, mas é manter-se aquilo por horas e horas. O nome disso é resistência. Muitas pessoas têm força, mas não têm resistência. Conseguem pegar grandes barras pesadas, mas não conseguem correr 1 quilômetro, porque não tem resistência. Porque o seu organismo não consegue produzir uma atividade, mesmo que não seja de tanta tensão, durante um longo período de tempo. E na verdade, o que Deus está querendo produzir na sua igreja não é força. Não é suportar algo que vai além das suas capacidades, algo que vai além do seu tônus muscular. O que Deus está querendo gerar na igreja dele é resistência, porque a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua... Oh, aleluia! Não tem nada a ver com força, tem a ver com resistência. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 15, verso 7, que diz: sejam fortes e corajosos e não desanimem. Essa força que ele está dizendo não é de tônus muscular, essa força está ligada à resistência. Sejam resistentes, sejam corajosos e não desanimem no tempo da perseguição, não desanimem no tempo da tribulação, não desanimem no tempo da escassez, não desanimem no tempo da luta, porque o que eu quero de você não é força, é resistência. A Bíblia diz em Salmo 73, verso 26, que diz: Deus é a força do meu coração. E sabe, a gente tem um mau hábito
de atrapalhar o Espírito Santo porque a gente acha que tem força. A gente acha que consegue sustentar coisas que não são para a gente sustentar, são coisas para a gente perseverar. Às vezes a gente está atrapalhando a obra do Espírito Santo porque nós estamos querendo levar o que Deus nunca pediu para a gente levar, pediu para a gente resistir, pediu para a gente perseverar em fé. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 10, fortaleça-se no Senhor, Ele é a nossa fortaleza. A palavra de Deus diz em Isaías 40, 29, que é Ele que fortalece ao cansado, Ele que dá vigor a quem está caído. A Bíblia diz em Isaías 41, 10, eu o fortalecerei. Não tem a ver com o que a gente produz, tem a ver com o que Ele libera sobre nós. Não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com quem Ele é para mim. Não tem a ver com o que eu consigo suportar a nível de força, tem a ver com o que eu consigo resistir a nível de perseverança. Essa igreja é uma das igrejas mais exaltadas. É a única igreja da qual não é repreendida. É a única igreja que o anjo escreve a ela, dizendo a ela quem ela é, o que ela vai viver com o que ela possui. Não é com o que ela precisa possuir. Não é como a igreja de Sardes, que a igreja diz que a Bíblia diz que ela tinha fama de que vives, mas estava morta. Não era como a igreja de Laodiceia, que era morna, não és tu nem quente nem frio. Mas a Filadélfia, ele escreve quem ela é, o que ela tem e o que ela vai viver por causa do que ela tem. E a Bíblia diz no verso 8: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Aleluia. Conheço as tuas obras. Eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você tem vivido. Eu sei o que você tem perseverado. Eu conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aleluia. Querido, nós precisamos entender que a igreja do Senhor não tem sobre si uma porta fechada, mas tem uma porta aberta. Aleluia, porque aos que creem nele, no seu santo nome, ele há de responder, porque a Bíblia diz, perto está o Senhor de tudo. As portas estão abertas diante da igreja de Jesus. E não é a uma igreja que tem força, porque a Bíblia diz, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar e que tens... Ah, querido, você não está olhando para a sua Bíblia. Que tens... Opa! Eu não sei como você entrou nesse lugar, querido, mas acredito que em muitos momentos da sua vida você tenha se achado com pouca força para superar os seus momentos de tribulação, para superar problemas conjugais, financeiros, e você deve ter olhado para o céu e ter dito, ah Deus, eu não vou suportar, eu não tenho mais força. E acredito que o Senhor deve ter olhado para o fundo do seu coração, assim como olhou para o meu e disse, quem disse que eu quero de ti força? Eu quero produzir resistência. Só que eu não sei se você já parou para pesquisar sobre resistência. E eu fui pesquisar um pouco sobre a resistência e achei umas coisas muito interessantes, porque
Na pesquisa eu encontrei que resistência é a arte de não ceder. Que resistência é não se render. Que resistência tem a ver que não é aquele que não cede ao choque de outro corpo. Resistência está mais centrado no campo da mente do que no campo físico. Porque a força tem a ver com o que é físico, mas a resistência tem a ver com o que você produz na sua mente. Olha que interessante. O que o Senhor quer produzir sobre a nossa vida tem a ver com algo que é de dentro para fora. Tem a ver com algo que vai produzir na nossa forma de pensar. Porque quando nós entramos por um período de tribulação, achando que nós não vamos conseguir, certamente seremos derrotados. Quando nós enfrentamos lutas difíceis, situações complicadas, achando que nós não temos estrutura para lidar com aquilo, certamente coisas serão submetidas à nossa vida. Problemas, sintomas, tristeza, desânimo. Porque a resistência tem a ver com algo que vem da minha mente, daquilo que eu sei quem eu sou e eu sei quem é por mim. Tem a ver com a identidade que tenho. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, desejo, com a própria estrutura que possui. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A Bíblia está querendo dizer que quando nós somos tentados mediante a estrutura que possuímos. Isso nos sinaliza, querido irmão, que o que você está vivendo tem tudo a ver com o que você pode suportar. As dificuldades que você está enfrentando na sua vida tem tudo a ver com a estrutura que o Senhor está forjando em você. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Estrutura. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar até o fim. O Senhor está querendo gerar uma igreja dependente dEle, não dependente de si mesmo, onde eu posso fazer, eu posso elaborar, eu posso suportar, eu posso realizar. Tem a ver o quanto eu espero nele, porque a Bíblia diz: entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele há de fazer. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. 2 Coríntios capítulo 10 diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Durante muito tempo eu achei que eu precisava fazer e elaborar coisas para que algumas coisas acontecessem na minha vida. Mas o Senhor começou a criar em mim a identidade dele, para que eu pudesse saber primeiro quem eu sou, para depois saber o que eu sou capaz de resistir. E olha que interessante, que eu não sei se você sabia, mas o nosso corpo ele é formado por 206 ossos. E são esses 206 ossos que sustentam todo o nosso corpo. Eles não apenas sustentam, mas eles também protegem, eles também dão estrutura sobre a qual os músculos começam a atuar. Se não fossem os nossos ossos, nós seríamos criaturas flácidas, assim como uma cobra. Eu odeio cobra, gente. Meu pai também odeia cobra. E falar nisso, eu trago um abraço forte, pastor Fernando, para vocês, e da Igreja em Eldorado. Estou aqui com Eduardo e Sandrinha, intercessores e amigos. Mas se não fossem os nossos ossos, a gente deslizaria como plantas que se rastejam. Se não fosse essa estrutura óssea, que são tão duros quanto o mármore, e podem suportar até um concreto, sem quebrar. O auge da força muscular, ele vai aos 35 anos, que é onde os ossos ganham mais força para a resistência. Mas você sabia que mais da metade do nosso corpo é formado por água e não por osso? Fala para a pessoa que está ao seu lado, sabia que o seu corpo é formado mais por água do que por osso? Por isso que eu estou gorda. Isso significa que o que parece improvável é exatamente o que nos faz viver. São estruturas internas que Deus está forjando em nós o seu caráter, o seu DNA, para que a gente consiga resistir. Resistir às pressões do inferno, resistirem às pressões do mundo, resistirem às notícias ruins, resistir aos tempos de deserto, resistir aos tempos de tribulação, resistir aos tempos de angústia, resistir ao tempo do silêncio de Deus, que nós tenhamos estrutura para resistir. Porque a questão nunca foi vencer, a questão sempre foi perseverar. Porque a Bíblia diz: aos que perseverarem, aos que permanecerem, há promessas para aqueles que resistirem, que perseverarem, aqueles que vão manter a fé em tempos de escassez ou em tempos de bonança, em tempos de luta ou em tempos de paz, aqueles que vão permanecer no Senhor, porque a Bíblia diz que aos que permanecerem nele, ele também permanecerá em nós, nos fazendo capazes de suportar e resistir. É quando todo mundo diz que não tem jeito e você resiste até o fim. É quando todo mundo diz que não dá mais e você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É quando dizem que não dá mais, que você não tem mais condição, que não há óleo mais sobre a cabeça, e você diz que aos que permanecerem, ele vai derramar sobre a sua igreja poder para resistir. O que Deus está querendo de nós não é força. Porque quando nós exercemos força, nós exercemos também independência.
quando nós achamos que somos capazes de resolver coisas sozinhos, nós estamos mostrando para Deus que Ele não é capaz de lutar as minhas causas. Ele não é capaz de fazer por mim e para mim. Eu preciso me infiltrar nesse meio. Mas quando eu me posiciono a ponto de resistir chuvas e temporais, ventos e brisas, o Senhor está aprofundando as minhas raízes. Porque eu não sei se você já percebeu, quando as árvores elas sofrem grandes tempestades, você vai saber que árvore é saudável e tem raiz profunda. As árvores que ficam de... O mundo tem tentado quebrar a gente. O mundo tem tentado curvar a gente. O mundo tem tentado, as situações da vida tem tentado deixar a gente cabisbaixo. Os vendavais da vida têm tentado nos redirecionar o nosso olhar. Mas aos que perseverarem, aos que forem resistentes, a estes serão dada a coroa da vida. Às vezes nós estamos lutando muito por milagre e estamos trabalhando pouco na nossa estrutura. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O milagre não vai tornar você mais resistente. Vai te tornar mais feliz, mas não resistente. Muitas das vezes estamos buscando ao Senhor em detrimento daquilo que Ele pode nos dar e não naquilo que Ele pode produzir em nós. Vem aqui me auxiliar, Sandrinha. Eu tive essa visão. Olha que interessante. Todo mundo conhece o slime, né? Olha que interessante. A slime, ela é mole. Ela não tem consistência. Se eu coloco ela em um lugar, levanta, ela vai se adaptar exatamente ao lugar que ela está. Se eu coloco ela sobre uma superfície rasa, ela se espalha e fica nessa superfície rasa, porque ela não tem forma. Mas porém, se eu coloco ela sobre um recipiente, ela ganha exatamente o formato da onde ela está. Olha que revelação, querido, em nome de Jesus. Quando a gente tem consistência, Deus vai formando a gente a partir da palavra dEle, a partir do caráter dEle, a partir dos atributos dEle. E nós vamos ganhando a forma que Ele produz em nós. Amém. Independente do que está acontecendo ao nosso redor, quem está trabalhando em nós é o oleiro. É aquele que tem a mão poderosa. É aquele que está nos fazendo a sua imagem, a sua semelhança. É aquele que está produzindo em nós o seu caráter e a sua essência. E nós vamos ganhando a forma dele. E independente das circunstâncias que nós estivermos, seja em lugares planos, essas circunstâncias não nos definirão. Os lugares que nós vamos passar, as situações que vamos enfrentar, não vai definir quem a gente é. Porque a gente pode estar em lugar plano, ou a gente pode estar sobre um recipiente profundo, e nós não mudamos a nossa essência. Aquilo que eu sou não muda diante daquilo que acontece comigo, porque Ele está gerando em mim
Bíblia diz, querido irmão, presta atenção, em Provérbios capítulo 20, verso 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua fé é pequena. Tem tudo a ver com o que eu sou e o que Ele está produzindo em mim. Sabe por que a gente fica desesperado em momentos de angústia? Porque a gente não tem consistência. Sabe por que a gente fica com medo das promessas de Deus não acontecerem? Porque a gente não tem consistência. Sabe por que a gente fica desesperado porque o marido ainda não converteu? Porque a gente não tem consistência. Sabe por que a gente fica angustiado porque o filho ainda não veio para os braços do Senhor? Porque a gente não tem consistência. A gente não está deixando Deus trabalhar na nossa essência, no nosso caráter, de dentro para fora. Eu estou orando por milagre, mas não estou orando por mudança. Eu estou orando para as coisas acontecerem na minha vida, mas não lá dentro de mim, o que Deus está querendo gerar em nós. Ai, meu Deus! É consistência para sermos moldados por Ele. Não tem a ver com força.